Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus mais uma noite, podermos estar na casa do Senhor para adorar, exaltar, enaltecer o nome do Senhor. Somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito prosperar a vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Hoje nós vamos estar falando de um assunto, meus queridos, sobre um assunto que muitas das vezes nós vamos deixando e sem ele nós não podemos viver. Nós vamos falar do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Na leitura que o diácono Paulinho fez, em João capítulo 14, versículo 14 ao 21, os irmãos podem ver Jesus falando que não nos deixaria órfãos. Eu vou enviar o outro Consolador. Quando ele fala outro, é da mesma performance, da mesma autoridade, do mesmo poder, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos falar sobre este assunto que está ficando para trás. A geração que está vindo não está tendo desejo, sede de buscar o dom do Espírito, de buscar a presença do Espírito Santo. E uma geração sem a presença do Espírito Santo, ela cresce uma geração derrotada, fraca, né? Mas uma geração que busca, uma geração que valoriza a presença do Espírito Santo, é uma geração vencedora. Os irmãos vão lembrar quando Moisés, ele estava no Egito e lidando com aquela situação, muita gente para ele cuidar. No capítulo 11 do livro de Números, Deus vai chamar Moisés, vai falar: Moisés, separa 70 anciãos, que eu vou tirar do espírito que está sobre a sua vida, e vou derramar sobre os 70. E Deus assim fez, tirou da porção do Espírito que estava sobre a vida de Moisés e dividiu com 70. 68 estava ali junto de Moisés e 2 estavam fora do arraial. Até Josué teve ciúme dos outros 2 que estavam profetizando lá. E Moisés: tem tu ciúme por mim? Quem me dera que todo mundo fosse profeta. Mas naquele tempo, o Espírito Santo foi derramado, foi tirado de sobre Moisés, derramado sobre os 70, e a Bíblia diz que eles profetizaram uma vez, e depois nunca mais. Então o Espírito Santo era dado por medida e de acordo com a situação. Não era todos que tinham a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Essa ação era sobre reis ungidos por Deus, sacerdotes, profetas, né? Juízes que eram capacitados por Deus e recebiam a presença do Espírito. Mas vindo a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos, Deus derramou do seu Espírito para todos. Hoje não é só o sacerdote, hoje não é só o pastor, hoje não é só o ministério, hoje não é só o sumo sacerdote. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Então, se somos sacerdotes de Deus, todos nós temos o direito de chegar diante do Pai. Na dispensação passada era só o sacerdote e o sumo sacerdote. Hoje, você é sacerdote, nós somos sacerdotes. Eu posso interceder diante de Deus
pela minha vida da minha família, pela vida da igreja. Então, por quê? Deus derramou do seu Espírito. Então, tudo é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A doutrina do Espírito Santo é paracletologia, que é a doutrina do Espírito, o estudo sobre o Espírito. Zezinho que gosta. Paracleto. Estudo sobre a pessoa do Espírito. Então, quando você vai estudar a teologia, ela tem várias matérias. Ela tem soteriologia, ela tem, cristologia e essa paracletologia, que é a respeito da pessoa do Espírito Santo. Infelizmente, tem sido muito desprezado por muitos pelo fato de desconhecer o valor e o lugar que ela ocupa nas Escrituras. Ou seja, essa doutrina tem sido o quê? Desprezado por muitos. Pelo fato de desconhecer o valor e o lugar que essa doutrina ocupa nas Sagradas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Olha o quanto é importante valorizarmos essa doutrina do Espírito Santo. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha para você ver como que é maravilhoso essa doutrina do Espírito Santo para a nossa vida. O quanto que nós precisamos valorizar e buscar a presença do Espírito de Deus para a nossa vida. Paulo fala, mas está escrito, as coisas que os olhos não viu, os olhos não contemplou, não pôde ver, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas como que você vai saber uma coisa que você não ouviu, você não vê, e não subiu ao coração, são as que Deus preparou? Como que eu vou saber, pastor? Mediante quem? O Espírito Santo. É Ele. Aí o versículo 10 vai concluir dizendo, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então, se eu quiser ter revelação das coisas do reino de Deus, eu preciso de quem? De quem que eu preciso? Do Espírito Santo. É Ele que revela, é Ele que traz à tona o que está oculto, o que está escondido, é Ele que traz à tona. É Ele que, aqui Paulo vai dizer o quê? Que é Ele, o Espírito penetra o quê? Todas as coisas. Penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem penetra as profundezas de Deus? O Espírito. Por quê, meus queridos? Porque o Espírito, o Filho e o Pai trabalham. É um trabalho que um respeita o trabalho do outro. Hoje nós estamos na dispensação de quem? Hoje é a atuação de quem? Aqui na terra? Do Filho? De Jesus? Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, se não fosse, você está aqui dentro da igreja,
Porque é obra de quem? Do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado. Ninguém vem para a igreja porque é bonzinho. Eu vou para a igreja porque eu gostei, é bonzinho. É porque Deus está trabalhando em você. O Espírito de Deus está trabalhando em você. Tem pessoa que a gente começa a pregar para ela, ela começa a chorar. O que é isso? O Espírito Santo. O Espírito de Deus atuando. Então Paulo mostra aqui, sem a revelação do Espírito Santo, nos seria impossível compreender a obra da redenção que foi realizada, idealizada e realizada por Deus. Sem a ação do Espírito Santo. Porque, irmãos, eu vim conhecer o Evangelho depois que eu aceitei a Cristo. Que eu aceitei a palavra, que eu aceitei a presença do Espírito Santo na minha vida. Foi aí, o que aconteceu? Que Deus realizou a obra na minha vida. Então, por intermédio, sem a revelação do Espírito Santo, nos seria impossível compreender o que Deus faria na nossa vida. Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3 ao 7. Paulo vai dizer isso, nessa introdução, para nós entendermos, meus queridos. Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 ao versículo 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É 1 ao 3? Não, do 3 ao 7. Do 3 ao 7? É. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então veja bem, se não fosse obra do Espírito Santo de Deus, eu, você, nós aqui, não teríamos como aceitar o que Jesus fez, a obra que Jesus fez. Porque quando nós aceitamos o Espírito de Deus, irmão, por que tem gente que lê a Bíblia e não entende? Por quê? Falta do Espírito Santo. João fala lá em João, primeira epístola de João, capítulo de número 2, 25, 26 e 27, ele fala assim, vós não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque vós tendes a unção, e a unção que está em vós, ela vos ensinará todas as coisas. Segunda João, epístola de João, capítulo 2, está aí, ele fala, vocês têm unção, gente, vocês não precisam de ninguém ensina vocês, não. É só vocês buscar a unção que está em vocês vai ensinar o que é verdadeiro e o que é falso. Por que tem crente que está confundido nos dias atuais? Porque não dá lugar para o Espírito Santo, irmão. Porque o Espírito Santo nos revela o que é certo e o que é errado. Quando nós temos Ele na nossa vida. É Ele que vai te dizer, olha meu filho, calma, não vai não, que é armadilha, que é cilada. Agora, se nós não temos sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, nós estamos perdidos. Porque agora, para mim entender quando é Deus e quando não é Deus está falando, eu tenho que ter o quê? O Espírito Santo. Por isso que o mundo, muitas igrejas, muitos lugares estão confusos. Porque um fala, o outro profetiza em cima, o outro fala em cima. E muita gente não busca a presença do Espírito Santo para ter o discernimento. Será que é de Deus? Será que foi Deus? Será que não foi Deus?
e fica todo mundo perdido. Então é hora de nós acordarmos e buscarmos, valorizarmos a pessoa do Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo, Deus opera entre os homens, salvando-os, salvando-os, santificando-os, sustentando-os na palavra, usando a igreja como plataforma da sua operação, atuando nela e por ela. Efésios 3, 9 e 10. Efésios 3, 9 e 10. Olha para você ver. Então Deus, o Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, Deus opera entre os homens, salvando, santificando, sustentando na palavra, usando a igreja como plataforma. A igreja é a plataforma da operação de Deus. E tem muita gente dizendo, não precisa de igreja, porque cada um de nós somos igreja. Mas todo mundo sabe que cada um de nós somos igreja individual, somos templo do Espírito Santo. Mas nós precisamos de estar em um ajuntamento, em uma assembleia, para poder adorar o nome do Senhor, para receber a glória de Deus no nosso meio, para receber a glória de Deus na nossa vida. Mas não, as pessoas querem afastar as pessoas da igreja, e afastando as pessoas da igreja, automaticamente vai afastando elas da presença do Espírito Santo. Porque quem recebeu, na onde que os discípulos recebeu o Espírito Santo? Ele estava na onde? Ele estava reunido na onde? No cenáculo, é como se fosse aqui, reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Porque sozinho as pessoas não têm interesse de buscar. Sozinho as pessoas não têm vontade de buscar. Mas quando se ajunta, quando se reúne, aí dá vontade. Efésios 3, 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha aí, Deus derramou o seu Espírito, para que nessa dispensação, seja a dispensação do mistério, que desde séculos passados, esteve oculto em Deus, que tudo criou, estava tudo oculto, lá no Antigo Testamento. Agora, no tempo final, pelo Espírito Santo, Deus revelou tudo que estava oculto lá atrás. Se você lê Gênesis, você lê Êxodo, você lê Levítico, se você lê Número, se você lê a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, você vai ver Cristo lá. Você vai ver a pessoa do Espírito Santo atuando lá. Você vai ver a pessoa de Deus atuando lá. Mas muita gente não entende. Muita gente não compreende. Agora, nesse tempo, Deus trouxe a revelação. No versículo 10 fala: para que agora, pela igreja, a multissabedoria, a multiforme sabedoria, ou seja, as várias formas da sabedoria de Deus fosse revelada para nós. Agora, o que chama a atenção é que essa multiforme sabedoria de Deus revelada para nós, Jesus fez uma oração em Mateus 11, 25, falando assim, Pai, graças te dou, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos e a ocultaste aos sábios. Irmãos, os segredos de Deus não é para quem é inteligente. Os segredos de Deus não é para quem acha que é sábio, acha que é inteligente. Os segredos de Deus é para quem aceita Jesus, é para quem entrega a sua vida para Jesus e tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Porque é Ele que revela para nós, é Ele que traz a revelação para nós. O Salmo 25, 14, eu gosto demais daquele versículo. Ele fala o quê? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem.
Os segredos do Senhor é para quem teme Ele, é para quem tem intimidade com Ele. Pastor, mas como que eu vou ter intimidade com Deus? Irmão, você tendo intimidade com o Espírito Santo, nós vamos ler Bíblia. Senhor, Espírito Santo, me ensina, me orienta, me revela, me traz a inteligência, me traz a sabedoria, o que eu vou ler, para mim compreender. O Espírito Santo faz ou não faz? Faz. Nós temos pessoas que nunca foi na escola. E foi por um tempo e não conseguiu concluir. Mas sabe entender as coisas de Deus, sabe ler as coisas de Deus, compreende as coisas de Deus. Por quê? O Espírito Santo, meus queridos. A Bíblia diz que quando Pedro, os discípulos, eles eram o quê? Iletrados, não é? O que é iletrados? Não tinha conhecimento da letra, não tinha conhecimento, não sabia direito. Mas Deus foi lá, você não sabe ler, mas vem cá, eu preciso de você. Mas que jeito, pastor? Espírito Santo. Mas é claro que nós temos que estudar, irmão. Quem tem oportunidade de estudar, estuda. Porque eu vou estudar, então não vou estudar não, vou esperar o Espírito Santo. Mas aí você já está brincando, né? Lá eles não tinham condições. Quantos de nós não teve condições de estudar, de se formar? Mas hoje, se você tem, alguém tem, não perde a oportunidade. Mas Jesus foi lá. Pedro, pescador, está ali, ó, iletrado. Precisa ser na obra. Não sei ler. É igual hoje. Você vai chamar irmão para cargo da igreja? Eu não tenho capacidade, pastor. Mas espera aí. Ninguém de nós tem capacidade. Mas quando você vem para Cristo, Ele te capacita. Ele te dá capacidade. Ele não capacitou. Você vê, Paulo tinha capacidade. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas a capacidade que ele tinha, ele fala assim, ó, o que eu tinha, eu considero como esterco. E o esterco também é de serventia, não é? Serve para você cultivar outras plantas. Então Paulo falou assim, ó, o que eu tenho, o que eu aprendi, eu considero como esterco. Que tinha valor também. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Deus, Ele pode usar o leigo, Ele pode usar o sábio, Ele pode usar para você ter uma ideia. O que Ele usou que é fora do normal para usar? Ele usou um burro 2 vezes. Ele usou a jumenta de Balaão. A jumenta é do qual grupo? Não é dos burros? Da família dos burros. Deus foi lá e usou a jumenta. Falou. O dia que Jesus foi entrar em Jerusalém, Ele foi montado num quê? Num burrinho. Num jumento. Num jumento. Deus usa ou não usa? Eu e você, irmãos. Sabe aquele burrinho que estava entrando lá e Jesus? É eu e você. Pastor, eu não sou burro não, pastor. Não, eu estou falando a simbologia. Para nós entendermos que Jesus usou ele, eu e você também estamos dispostos, como aquele jumentinho estava disposto a deixar Jesus subir sobre ele. Isso nos mostra. Você está disposto a deixar eu tomar conta da sua vida? Jesus dizendo. Não, quem manda na minha vida sou eu. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Precisamos. Então, meus queridos, veja aí. A igreja é a plataforma para Deus usar e fazer a dispensação da sua multiforme sabedoria, multiforme graça de Deus manifestar sobre os homens. Agora nós vamos, o Espírito Santo, na obra da criação. O Espírito Santo, deixa eu fazer uma pergunta.
Nós estamos no estudo. O Espírito Santo participou da obra da criação? Participou? Hã? Ou o Espírito Santo é do dia de Pentecostes para cá? Ele participou, o Espírito Santo na obra da criação. Gênesis 1 e 2. O que fala Gênesis 1 e 2? Pode? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha para você ver. A terra era sem forma e vazia. Por que a terra estava sem forma e vazia, meus queridos? Porque a terra foi feita completa. Mas por que a terra estava sem forma e vazia? Por causa da queda de Lúcifer, do diabo. Aí a terra sofreu um caos. Aí o que Deus fez? Restaurou. Porque estava um caos. Olha aí para você ver, ó. E a terra era sem forma. Irmão, Deus não faz nada sem forma. Deus faz tudo perfeito. Faz, não faz? A Bíblia já fala que Deus faz tudo perfeito. E por que aqui está sem forma? Porque foi expulso. Aí Deus falou assim: ai dos que habitam na terra. Porque o diabo foi jogado de lá para baixo. Foi jogado. Por isso que tem gente que fala assim, ó. Você não aceita não, irmão. Eu já repreendo na hora. Fala assim, às vezes você vai passando na rua, que solão quente, o irmão está indo que solão quente, coitado. Ele tem que andar uns 2 quilômetros para chegar na casa dele. Ô irmão, quer carona? Ô pastor, o senhor caiu do céu. Caiu do céu, foi o diabo. É ou não é? Eu não caí do céu, não. A Bíblia fala que Jesus caiu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Jesus desceu. Descer é diferente de cair. Tem uma diferença entre descer e cair. Descer, enviado. Cair, foi queda. Alguma coisa fez para cair. Certo? Então veja bem. O Espírito do Senhor na obra da criação. O Espírito Santo aparece logo no início de toda a criação como o poder organizador da natureza criada, protegendo-a. Protegendo-a. Veja bem, o Espírito Santo gosta das coisas organizadas. As irmãs donas de casa não gostam das coisas organizadas? As irmãs gostam assim que o marido chega do serviço e já chega, tira o sapato, já joga lá na porta, pega a camisa e joga no sofá. É desse jeito. Toma banho, pega a toalha e enxuga e joga na cama. Que jeito que tem que fazer? Organizadinho. Sapato, não é aqui. Não, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Ah, não, eu fiquei aqui em casa o dia inteirinho à toa. Não é? Todo mundo trabalhou. O marido trabalhou, a esposa trabalhou, todo mundo trabalhou. Então, é coisa organizada. O Espírito de Deus também trabalhou na organização, na organização da terra, da natureza, criada por Deus. Para você ver que o poder criador de Deus pela palavra, o Espírito estava lá. Haja e ouve. Então, Deus, irmãos, não quer nada desorganizado. Nós precisamos melhorar muito na nossa conduta na igreja. Todos nós precisamos melhorar muito a nossa conduta, porque Deus gosta que seja organizado.
Não pode. Aí foi quando Deus começou a criar, a recriar, a refazer o universo. E o Espírito estava lá. Salmos 139 e 14. Salmos 139 e versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha aí, o salmista falando. A obra do Espírito. Ó, os teus olhos, ou seja, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Por quê, meus queridos? Às vezes você não vai entender. Quando Deus criou o mundo, eu e você já estava lá ou não? Sim ou não? Estava? Já estava. Para você ter uma ideia, que tem fala assim, ó, que o cordeiro que foi preparado, antes do quê? Antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua presciência, Ele sabia que o homem iria falhar. Pastor, então por que Ele não impediu? Por que Deus não impediu? Porque Deus não fez o homem robô. Fazer o que Ele manda e não pode ter a sua ideia. Deus deu o quê? Livre arbítrio. Deixa eu te perguntar. Se você falar hoje, eu não vou ser mais crente, pastor da igreja aqui não, e não vou ser crente em lugar nenhum. Deus vai te cercar na esquina e falar, ó, você volta, senão eu te mato. Vai. Não. Vai, você escolheu, ué. Escolha é sua. Eu não posso impedir. Deus não quer nada forçado. Marca aí. Deus não quer nada forçado. Deus não quer que eu trabalhe para Ele forçado. Deus não quer que eu venha para a casa dEle forçado. Eu tenho que vir voluntariamente. E como o profeta Zacarias fala. O que Zacarias fala? Olha, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu tenho que fazer as coisas para Deus, as coisas de Deus, pelo Espírito de Deus, Paulo. Não adianta eu forçar filho a vir para a igreja, filho ser crente. Não adianta. Ele pode até vir, mas ele está vindo contrariado, e Deus não quer isso. Tem que ser voluntário. Não, eu quero servir a Deus. Você serve, senão você sabe, né? Que Deus vai lá e toca no mais precioso que você tem. Não, ainda passa medo na pessoa. Não, Deus deixa. Não é? Olha aqui, quando a gente vai pescar, que você pega um peixe e ele escapa, você fica pesaroso, não fica? Nossa, o maior escapou, foi embora. Mas você não preocupa, você joga o anzol de novo. Ele vem de novo? Vem! Aí você fisga ele de novo. É igual a pessoa. Os meus filhos, os seus filhos, a minha casa está fisgada por Deus. E Deus dá linha. Não dá? Vai dando linha. Mas quando está acabando a linha da carretia, o que o pescador faz? Só dá aquela fisgada. Às vezes arranca o pescoço, fura o olho do peixe, você pega o peixe para a barriga. Não é? Que vem, vem. Assim é Deus também. Não importa que jeito que vai vir. O que importa é que vai vir.
O que importa é que o meu filho, o teu filho, não vai ficar nas mãos do diabo. O que importa é que eles vão vir. Não importa a maneira que Deus vai usar para trazer. O que importa é que eles estejam dentro da vontade de Deus. Então veja. O Espírito Santo, né, na criação, no início de todas as coisas, com seu poder organizador da natureza, criada, protegendo. E outra, criar, tirar do nada. Criar, tirar do nada. E nós estávamos lá. Você estava lá. Eu estava lá. Nos planos de Deus eu já estava lá. Porque antes que você fosse, o Senhor já te conhecia. Ou não? Lembra um dia que Jesus estava ensinando os discípulos, aí veio os fariseus, veio os escribas, e alguns começaram a abandonar Jesus. Aí falou, não, nós temos por pai Abraão. O nosso pai é Abraão, nós não temos nada com o Senhor não. Nós não temos nada, nós temos com Abraão. Aí Jesus falou para eles, ó, vou falar uma coisa para vocês. Antes que Abraão fosse, eu já era. Aí eles catou pedra para sentar em Jesus, porque falou, peraí, ele não tem 50 anos ainda, e está falando que é antes do nosso pai Abraão, mas ele não entendia, que Jesus já estava falando, ó, o Pai e o Espírito, fazemos parte da obra da criação, fazemos parte de tudo. Então, ele falou, antes de Abraão já existia, mas eles não entenderam. E até nós, antes de Abraão, nós já estávamos no plano de Deus. E outra coisa curiosa, meus queridos, olha para você ver. Deus formou tudo e de lá para cá, desde quando Deus criou, Frank, Deus nunca perdeu o controle da vida de ninguém. Às vezes alguém fala assim, ó, Deus perdeu o controle do mundo, o mundo está um caos. Não, Deus não perdeu o controle do mundo. É os homens que tomaram o controle da mão de Deus. Porque se Deus estiver no controle, tudo é perfeito. Tudo é perfeito quando Deus está. Até a nossa vida, meus queridos. Tem hora que nós sofremos, é porque nós deixamos de entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E passamos a querer controlá-la. E passamos a querer controlar a nossa vida. Olha aqui. No poder da criação, depois que Deus criou as estrelas, o sol, a lua, os mares, depois que Deus criou as aves, os peixes no fundo do mar, animais que rastejam, animais, monstros e tudo mais, Deus falou, está faltando uma coisa, já criamos tudo, mas está faltando uma. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. O que está escrito? Olha aí para você ver. Deus falou, ó, já criou o céu, as estrelas, os luminares, o mar, a terra seca. Já fiz separação, divisão entre treva, entre luz. Já fiz tudo, mas falta uma. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Disse Deus o quê? Façamos. Façamos? Era só Deus? Plural. Hã? Tinha mais gente envolvida. Tinha mais alguém ali? Plural. Quem? Filho e Espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Façamos. Ó, nós vamos fazer o ser humano, nós vamos fazer, pode ler, façamos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem, o quê? A minha. Façamos o homem a minha
Que está conforme a nossa semelhança. Ah, peraí, nossa, não é minha. Então ele estava falando que tinha mais alguém com ele. E Jesus pega e fala para os fariseus, fala para os escribas: antes que Abraão fosse, eu era. Então antes de Abraão, antes de Adão, Jesus já estava lá com o Pai. Pastor, eu não consigo pôr isso na cabeça. Sabe quem faz a gente pôr isso na cabeça? Nós estamos falando dele. Quem? O Espírito Santo, meus queridos. É o Espírito Santo, porque isso é mistério. E mistério só é desvendado pelo Espírito Santo. Paulo fala aos Coríntios: o homem que é espiritual discerne bem as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal não compreende as coisas de Deus, porque ele é carnal, ele não tem o Espírito, então ele não compreende as coisas do Espírito. Porque se você for pensar: meu Deus do céu, eu estou vendo ali 3 cabeças. Não. Então Deus chega: façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem. O homem é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito. Quando Deus disse: façamos o homem, ele se dirigia ao Filho e ao Espírito Santo. Ao verbo, João 1:1. Olha o que diz, João 1:1. Evangelho de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. O verbo é a palavra, não é? A palavra. E a palavra é quem? É Jesus. No princípio era o verbo, era a palavra. Só que eles não entendiam. Mas peraí, era o verbo? E aí? É difícil de entender? Olha aí. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? No princípio era o verbo. Olha, você vê, fala 3 vezes, ó. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Jesus Cristo é Deus? Hã? Atua com o Pai? Atua com o Espírito Santo? É igual aqui, meus queridos. Aqui, ó, é a mesma coisa. Se nós não tivermos a mesma visão, não tivermos a mesma revelação, eu vou ter a oportunidade e vou falar uma coisa, o Paulinho vem e fala outra, o Cristiano vem e fala outra, diferente do que eu falei, o outro vem. Aí há o quê? Uma discordância. Aí há uma divergência. Agora você pega de Gênesis a Apocalipse, você não vê o Pai e o Filho entrando em divergência. Os 3 concordam em um. Agora que acabou de zangar o resto. Mas não, irmãos, vamos mais. Vamos aqui. Ele se dirigia ao Filho, João, né? Leu o 2 e o 3. Ele estava no princípio com Deus. Espera aí, ele quem? O verbo. Ele estava com quem? Com Deus. Com Deus. Pode ir. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? O verbo. Por ele quem? O verbo. Pode ir. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele quem? Sem o verbo. É o Espírito. Não tem como. Olha para você ver. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era?
O verbo era Deus. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pensa bem, se eles não tivessem concordância, o Pai, faz diferente aqui, ó. Muda aqui, muda aqui. É igual quando às vezes vai fazer alguma coisa na igreja, que vai fazer, vamos fazer vamos pegar uma coisa assim, camiseta. Você já tem que vir com o negócio já pronto, vai ser assim, a direção vem, já vai ser desse jeito, pronto. Senão vai falar assim, ó, não, pastor, irmã, tira essa, pôs de cá. Não, pastor, se pôr de cá, não funciona, irmão. Não funciona. Você já tem, o pai e o filho já vão, tá aqui, pronto. Isso aqui é o Zezinho. Zezinho, lá no ano de 2021, vai estar com a cabeça branquinha lá, contando. Para a gente entender. Trazer hoje. Então, meus queridos, há uma harmonia. Engraçado. Oh, meu Deus. Olha o que Deus faz a gente raciocinar, né? Você tem um 3 em 1. Toca disco, toca fita e rádio. Não era 3 em 1? Cada um tem a sua vez de funcionar, não tem? Se você colocar os três para funcionar ao mesmo tempo, você não vai entender. Agora, no mundo espiritual, os três trabalham junto. E nós não confundimos nada. Pastor, mas como que não confunde, pastor? Não confunde porque a pessoa do Espírito Santo de Deus prescruta as profundezas de Deus e traz o quê? A revelação para nós. Irmão, quantas vezes eles tentaram derrubar o pentecostalismo no Brasil? E quanto mais tentaram, mais cresceram. Você sabe que o pentecostalismo cresceu no Brasil debaixo de perseguição, e é perseguido até hoje. Eu não estou falando de neopentecostalismo, eu estou falando de pentecostalismo verdadeiro, genuíno. Aonde nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, atuando em prol da igreja, fazendo a obra, trabalhando. É esse, em conformidade um com o outro. Então, olha aí, ele dirigia ao Filho e ao Espírito, ao Verbo, o que é Jesus, e ao Espírito Santo. Aquele que revela os mistérios de Deus, é o Espírito. Irmãos, olha aqui para você ver, se não é obra do Espírito de Deus. Se o Espírito, se Maria não fosse uma mulher bendita, temente a Deus, ela iria entender o propósito de Deus na vida dela? De chegar um anjo e dizer, ó, você vai ficar grávida. Não, mas eu nunca fiz nada com ninguém, não. Eu nunca não deitei com ninguém. Não, mas o que vai ser gerado em você é obra de quem? Do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Mas peraí, você entendeu, meus queridos? O Espírito Santo de Deus atua na nossa vida. E para Maria entender aquele mistério, ela tinha que ter o quê? O Espírito de Deus na vida dela também. Porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. O José, que estava meio carnal, não estava entendendo muito o mistério, não. Foi o negócio seguinte, eu vou vazar disso aqui, ó, porque eu agora me aparece grávida, eu vou vazar. E quando ele foi vazar, o que aconteceu? O anjo chegou e falou, ops, vai abandonar ela não. Pode ficar tranquilo, ela não te traiu. Pode ficar tranquilo, ela não vai ser difamada. Mas o que está sendo gerado sobre ela é obra do Espírito Santo. Você vai cuidar dele. Você vai ser pai dele. Você vai ser, como é que fala? Enteado, não, como é que fala?
É como se fosse, né? Ia criar ele. Aí ele entendeu, falou, então eu não vou não. Mas eu acho que aqueles dois, irmão, o José e Maria, daqueles crentes carnudos, que não tinha a presença do Espírito Santo, eu acho que eles falou até a língua deles endurecer na boca. Isso aí, ó, está falando que é de Deus, não é de Deus nada, isso aí é pouca vergonha. Ele sofreu. A Bíblia não relata, mas dá a entender que, porque o povo toda a vida foi difícil. Toda a vida tem os língua curta. Ou não tem? Tem não, né? Todo mundo é de língua pequena. Não é? Na igreja não tem ninguém que fala demais, graças a Deus. Ou tem? Fala não. Hã? Não, pastor, misericórdia. Eu não falo não, Deus me livre. Ó, eu vou contar uma coisa para o senhor, mas ó, pelo amor de Deus, não conto para ninguém não. Esses que é os linguarudos, ó, eu vou contar para você, ó, só para você, mas eu vou contar para você, mas ó, segredo, hein? Depois está todo mundo sabendo, quem contou foi você mesmo? Então veja, aquele que revela os mistérios, foi ele que revelou para Maria, pode ficar em paz, que o que está sendo gerado em você é obra de Deus. Você vai ser mãe do Salvador do mundo. Você vai ser mãe daquele que Isaías profetizou no capítulo 9. Que ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É ele que está sendo gerado no seu ventre. E Maria ficou tranquila, descansou em paz. Aí Maria vai lá, olha você vê, quando o Espírito Santo, irmão, quando as pessoas têm o Espírito Santo de Deus, a coisa é gostosa demais. Aí Isabel estava no 6º mês, Maria foi fazer uma visita para Isabel. Quando Maria chegou lá na casa de Isabel, porque tinha cumprimentação, né? Shalom. Shalom, Adonai, paz do Senhor. A hora que ela cumprimentou a Isabel, o que aconteceu? Os dois eram pentecostal lá no ventre. Já saiu pulando. Saltou no ventre. Saltou no ventre de Maria e de Isabel. Mas as duas já entendiam, porque a obra do nascimento de João Batista na vida de Isabel era um mistério revelado por quem? Quem revelou? O Espírito de Deus. Por quê? Isabel já era o quê? Já era velha. E o Zacarias mais ainda. Aí o anjo vem e falou, Isabel, você vai ser mãe. E o Zacarias vai lá, irmão, tem hora que mesmo nós tendo a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente duvida. Olha para você ver. O Zacarias foi oferecer o sacrifício, caiu por sorte na turma dele, e ele entrou no lugar para oferecer o sacrifício. Quando ele chegou lá, quem que apareceu para ele? O anjo. Aí o anjo chegou para Zacarias e falou assim, ó, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Deus te deu, atendeu o seu pedido. Olha aqui para mim, o que Zacarias estava pedindo para Deus? Se você ler, você vai entender. O que ele estava pedindo? Se a tua oração foi ouvida, o que ele pedia para Deus? Um filho. A tua oração, a tua mulher vai ter um filho. Oh, senhor, que é isso? O senhor está doido? Eu já estou, o senhor sabe, né? Para lá de Bagdá. A Isabel também já idosa. Mas não tem jeito não. Não, mas vai. Só que é o seguinte, ela vai, só porque você duvidou, você vai ficar o quê? Mudo. E o Zacarias começou a demorar lá dentro do templo,
E o povo maravilhou lá fora. Vixe, ele está tendo uma revelação. Ele está vendo alguma coisa de Deus. Deus manifestou lá para ele. Manifestou mesmo. Só que quando ele saiu lá fora, o que aconteceu? O povo, e aí, Zacarias? E aí, sacerdote, o que aconteceu lá dentro? O que você viu lá? O que ele falou? O que ele falou? Ele falou nada? Ele não falou nada. Ele só falou por acenos. Todo mundo ficou assustado. Foi 9 meses mudo. Pastor, em Lucas 15, o anjo falou que ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe. Desde o ventre. Então, é a atuação de quem? Do Espírito, irmão. O que você sabia que nós estamos perdendo muito tempo, às vezes na casa de Deus, de não buscar a presença do Espírito Santo? Eu creio que nesse estudo, irmão, nós vamos ter sede de buscar, e Jesus vai batizar com o Espírito Santo nesse estudo. Deus vai provocar sede em nós de buscar a presença do Espírito Santo. Tem crente que a campainha já não funciona mais. Entra no lugar santo, mas a campainha já não funciona mais, já não sente mais. Mas Deus nos trouxe nesses dias para quê? Para nos mostrar que o Espírito Santo de Deus é mais atual do que tudo na minha vida e na sua vida, e que nós precisamos dele todos os dias, todo momento, toda hora, todo instante, nós dependemos do Espírito Santo. Para encerrarmos, é a expressão, aquele que revela os mistérios de Deus. O verbo, Jesus, é a expressão do pensamento do Pai, e o Espírito Santo é que nos revela essa expressão. O Espírito Santo nos revela quem é Cristo. Porque Ele vos fará lembrar todas as coisas. E Ele é que vai trazer as coisas do Pai para nós. Se o Espírito prescruta, se o Espírito entra nas profundezas da sabedoria de Deus, para quê? Para trazer para nós, meus queridos. Por que nós temos doutores? Por que nós temos mestres na igreja? Tem homem de Deus, mestre, doutores na palavra, que você fica assim quando você vai ouvir eles pregar. Você fala, Jesus, eu não sei pregar nada. A inteligência, mas quem que trouxe? O Espírito Santo. A igreja, irmão, não precisa de mecanismo. A igreja não precisa de invencionice. A igreja não precisa, como é que chama? Tem um negócio que fala, não é invencionice não, de coisa nova não. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa que nós nos enchemos do Espírito Santo. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele trabalha, ele atua, ele é dinâmico, ele está pronto para dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Parece que nós estamos deixando tudo mecanizado hoje. Tudo mecanizado. Eu perdi, que jeito que sente a presença do Espírito Santo. Pandemia me fez eu... Não, meus queridos. Então por que todo mundo não perdeu? Por que foi só alguns? Por que não foi todo mundo que perdeu a presença do Espírito Santo de Deus? Por que foi só alguns? É falta de quê? Falta de zelo. Falta de cuidado. Sabe, pastor... Irmãos, quanto mais você estiver na casa de Deus, quanto mais você puder dedicar, estar na casa de Deus, mais perto do Espírito você vai estar. Mais perto de Deus você vai estar. E o Espírito vai te revelar. Olha, Jeremias 33:3 fala o quê? Clama a quem? A mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que você... não sabe. Deus quer te revelar o que você não conhece. Porque o que você conhece não precisa ser revelado.
Deus vai revelar o que nós não conhecemos, o que nós não sabemos. Deus vai trazer à tona o que está às escuras, o que está escondido, é que Deus vai trazer para revelar para nós. E isso só mediante a pessoa do Espírito. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, oh meu Deus, nos ajude. Nós precisamos muito, meu Pai, voltar aquele tempo, meu Pai querido, do Espírito Santo atuando na igreja, Pai. Batismo com o Espírito Santo, cura, manifestação dos dons espirituais. Meu Deus, algo temeroso, algo, meu Pai, tremendo. Nós precisamos, Pai, nos ajuda novamente a buscar, a incentivar, Senhor, meu Deus, a buscarmos em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus.